Mais uma vez, já estamos ao vivo, um pouco atrasado, mas como eu avisei ontem, hoje tinha uma apresentação na escola do meu menino e assim que a gente chegou, ainda fui fazer o aerosol aqui, né, a inalação. Cada dia melhor, né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Envie esse vídeo para pelo menos 5 pessoas para trazer aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar, pra gente crescer um pouco mais, né, em conhecimento, em sabedoria e fazer com que isso tenha benefícios não somente para a gente, mas também para outras pessoas. De que adianta, né, a gente ter tanto conhecimento, tanta habilidade, tanta defesa, tanta coisa, se nada disso é dividido, é compartilhado? E não estou falando nada de comunismo ou socialismo, não. Estou falando pela forma de beneficiar outras pessoas através do seu próprio conhecimento, através do que você faz, através do que você recebe. Isso é muito importante e que a gente entenda que tudo que a gente estuda, estava conversando com a minha esposa hoje, né? E falando, nossa, de repente eu tenho uma sensação de que eu estou num bom caminho, mas de repente eu tenho a mesma sensação de que eu estou tão distante de onde eu gostaria de estar. Até usei uma expressão assim, eu me sinto tão burro, mas tão burro, mas tão burro. Só que tudo tem o seu tempo, né? E dentro dessa conversa a gente chegou à conclusão de que a gente precisa cuidar do nosso passado. Engraçado, né? Vai meio em contramão do que a gente imagina nos dias de hoje. Já a gente precisa cuidar do nosso futuro. Não, a gente precisa cuidar do nosso passado. E o nosso passado a gente está fazendo quando? Está construindo quando? Hoje. E o que vai ficar precisam ser coisas boas. O que vai restar para os filhos ou para outras pessoas vai ser uma coisa em que as pessoas vão olhar e terão prazer no que verão, ouvirão, ou lerão, ou simplesmente vai se acabar no tempo. Ah, Ismael, mas ninguém tem essa intenção, ou é a minoria que tem intenção de deixar um material, de deixar livros, de deixar. Não é só isso. É a sua conduta como homem, a sua conduta como pai, a sua conduta como um cidadão, a sua conduta como um cristão, ou independente da religião que você tem. Então, a gente precisa entender que o que vai ficar é o que vai estar vivo. Só que a gente está construindo isso hoje. Um dia eu escrevi um texto, eu até vou compartilhar com vocês aqui. E eu estou fazendo isso, coisa que eu não fazia. Tem outra coisa que eu preciso voltar a fazer, que era o diário. Como se fosse um diário, eu relatar o meu dia. Mas eu coloquei aqui um texto e deixei salvo. Falei, um dia isso aqui vai me servir para alguma coisa. Quem sou eu? Esta pergunta simples em sua formulação é profunda em sua essência. Ela ecoa no íntimo do homem desde o início dos tempos, desafiando-o a encarar a vastidão de sua existência e a limitação do seu entendimento. Não é apenas uma questão de identidade, mas de substância, propósito. Ou seja, a gente fica tão perdido
tentando encarar um mundo imenso e se imergir nesse mundo, procurando o entendimento da nossa existência, ou às vezes deixando passar esse entendimento. Só que a limitação do nosso entendimento faz com que a gente abra mão de quem realmente somos, ou de pelo menos entender quem realmente somos. É difícil você entender que nós não temos só identidade, apesar de eu falar bastante de identidade, mas nós temos algo mais profundo, que é a substância. Se a gente pegar numa literatura religiosa, a gente vai falar: temos corpo, temos alma, temos espírito. Se a gente for falar em outras questões, nós somos energia. E eu não estou aqui nem colocando uma coisa contra a outra, mas somos, além da identidade, ou a identidade é simplesmente o rótulo, o documento, e quando eu falo de documento, não no sentido literal, mas no sentido figurado da palavra. Você para numa blitz, o policial exige a sua identidade ou o seu documento. Mas o que eu quero dizer é, onde você chega, as pessoas te enxergam. Ali a sua identidade já está estampada no seu rosto. E a sua identidade vai ditar como vai ser a reação dessas pessoas e como essas pessoas reagirão com você. Continuando o texto, o homem moderno vive imerso em ruídos, distrações, exigências sociais, aspirações efêmeras. Ele busca definir-se por títulos, posses, aparências, pela aprovação dos outros. Contudo, essa resposta, embora sedutora, são superficiais e passageiras. E hoje teve a quadrilha na escola do meu menino, e pela primeira vez, algumas pessoas podem me chamar de chato, ignorante, mas pela primeira vez eu me senti incomodado num ambiente, como se aquele ambiente não me coubesse mais. O tipo de pessoas, o tipo de música, o ambiente, o barulho, a desorganização. Talvez, se eu fosse esse homem moderno que vive imerso em ruídos, distrações tecnológicas ou outras distrações, uma exigência social, né, de eu precisar ser validado através da roupa que eu visto, ou do carro que eu tenho, ou da forma em que eu falo. Talvez eu agiria de outra forma, tentaria sentar, ou ao menos cumprimentar pessoas, sair de mesa em mesa, que ainda assim eu conhecia muitas pessoas naquele local. Mas não era esse o meu propósito, não era essa a minha intenção. Eu estava ali para conviver aquele momento, assistir a apresentação do meu filho com a sala, com a turma, com os coleguinhas dele, e torcendo para aquele momento em que não era a apresentação do meu menino, que as coisas passassem rápido, porque aquele ambiente já era pequeno para mim, já não me servia mais. Nesse momento, somos vistos sim como ignorantes, como apáticos. Então, vou usar outras palavras mais baixas, metidos. Mas o momento em que eu vou comentar isso aí, tá? No momento em que você entende que você precisa dar um passo a mais no mundo, na vida profissional e principalmente
na vida intelectual, você percebe que não é que você se distancia dessas pessoas, mas é que essas pessoas se distanciam de você. É como se você entrasse num ônibus espacial e você está indo rumo à Lua, rumo ao espaço, rumo à estação internacional, e o mundo vai ficando distante de você. E naquele momento você se vê com pessoas em que a maioria das pessoas tem menos acesso, tem pouco acesso àquelas informações. Mas aquelas informações estão ali. Aquelas informações são reais. Aquelas informações mudariam também a mente dessas pessoas. Só que você teve o prazer, teve a felicidade de acessar essas informações antes. No início eu sentia assim um desconforto, porque ao mesmo tempo em que eu queria me aprofundar nessa linha de estudo, de pesquisa, de escrita, de estudo, né, um estudo aplicado, poxa, mas eu já tenho poucos amigos, terei ainda menos. E aí você vive esse conflito. Só que quando você descobre que as pessoas à sua volta, não estou nem falando família é sagrado, e a gente, depois eu vou falar um pouco como você lidar com isso com a família. Mas as pessoas em sua volta, elas não são importantes para você. Muito pelo contrário, talvez seja uma pessoa que vai distanciar você do seu propósito, que vai distanciar você da exigência intelectual e não da exigência social. São pessoas que às vezes não vão te prejudicar desde que você não se coloque à prova, mas são pessoas que podem te ajudar porque você, com esse óculos divergente que você tem hoje, você consegue ver essa pessoa aqui serve para ser meu amigo. Essa pessoa aqui, não sei. Essa pessoa aqui, não faz sentido. Não tem nada a contribuir. Muito pelo contrário, vai criticar o que eu faço, vai achar que eu sou um louco de ficar só lendo, vai achar que a minha vida acabou porque agora a minha vida é estudo. E muito pelo contrário, é aqui que a sua vida começa. Não estou tentando convencer você de nada, mas até o final você vai entender um pouco e você vai colocar à prova do que é bom ou não para você. Quem somos não pode ser determinado pelo que temos ou fazemos, mas pelo que somos no silêncio do nosso ser. É muito fácil eu ser ou parecer ter, para ser validado, para ser aceito ou para ser visto. Mas e o que nós somos no silêncio do nosso ser? E o que nós somos no silêncio da madrugada, quando você perde o seu sono e você já não tem os seus amigos, porque os seus amigos estão dormindo, não tem as suas distrações, porque talvez não é a hora, não é o momento. E aí você percebe, poxa, o que eu li, aquela hora eu não entendi, mas poxa, pronto. Você percebeu que no silêncio da madrugada, no silêncio do seu ser, do seu próprio íntimo, você entende quem realmente você é ou qual caminho você está pegando para ser quem você deveria ser. Olhe para dentro. Quem é você quando ninguém te vê? Quando não há máscaras a sustentar, papéis a desempenhar ou expectativas a cumprir. Já passei por isso. Em olhar para mim, peraí, eu não estou usando máscara agora, isso agora sou eu. Eu não tenho para quem falar alguma coisa para validar quem eu sou.
Eu só tenho que falar a mim. Só que se eu falar o que eu estou acostumado a falar para ser aceito, para ser validado, para ser inserido nessa massa podre, nessa massa pobre, eu sou mais podre do que o que eu estou querendo fazer. Eu sou mais podre do que eu estou querendo falar. E é nesse vazio, muitas vezes evitado, que encontra-se o mistério da sua essência. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. É muito mais interessante você ter 2 trocas de roupa, mas todos os dias você aprender coisas que não estão no alcance, não alcance de querer aprender, porque isso todos têm, mas na capacidade de trazer para dentro de si todo esse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento que ninguém mais pode te tirar, e não um conhecimento em que você vai usar simplesmente para validar a sua intelectualidade, mas para você entender o mistério da vida, o mistério da sua existência, o mistério do seu pensamento, ou seja, um conhecimento em que você mesmo vai aplicar. Você vai aplicar em você, no seu íntimo. Nesse momento as coisas mudam. Nesse momento você encontra o mistério da sua verdadeira essência, da sua verdadeira existência. Continua. Você é corpo, mas não apenas matéria. Você é mente, mas transcende o pensamento. Você é alma, mas raramente se detém à sua profundidade. Você já parou para pensar que, além do seu corpo, ou, vamos por parte, que o seu corpo só fez até hoje o que a vida, ou que as pessoas, ou que os controladores fazem com você, e não o que você gostaria de fazer? Você já parou para pensar que a sua mente, ela nunca transcendeu o pensamento? Você pega pensamentos prontos, já mastigados, e simplesmente reproduz como um papagaio falante? Você não tem um pensamento próprio, você não tem uma criatividade de pensamento, de imaginação, porque tudo que você recebe, tudo que você ouve já vem mastigado, já vem de terceiro. Você não é capaz de escrever uma frase sua, autoral, e colocar o seu nome embaixo. Joãozinho da Silva. Essa frase aqui, eu pensei, eu escrevi. Mas é muito mais fácil pegar uma frase pronta de um autor, de um autor falante, de bar, de rodoviária, de praças, motivacional, né? Porque é isso que o mundo busca hoje. É algo que te joga para cima, que valida a podridão que você é. Agora, quando você escuta uma frase um pouco mais fechada, um pouco mais de castigo, de conserto, de repreensão, quando você lê um livro de Rudolf Allers, em que vem cacetada em cima de cacetada, e é preciso você abrir, tirar sua máscara, tirar sua roupa, estar nu, para você poder aproveitar toda essa correção de forma completa, de forma plena. E aí você começar a aplicar em você. Você é alma. Tem hora que a tosse vem e é complicado.
Você é alma, mas raramente se detém na sua profundidade. Se eu te perguntar hoje o que mais você tem de valor, será que você saberia me responder? Se hoje eu te perguntasse qual o seu maior defeito, você seria aquelas pessoas que responderiam como muitos já responderam em entrevista de emprego? Meu maior defeito é ser perfeccionista. Que perfeccionista? De onde é que existe o perfeccionismo onde nunca se faz nada para deixar aquilo perfeito? Para deixar o seu quarto perfeito, a sua casa perfeita, o seu corpo perfeito, o seu coração perfeito. Eu sou perfeccionista. Esse é o meu defeito. Peraí, se é defeito, você deveria. Se é perfeccionista, você deveria ser perfeito? E por que não? E qual o seu maior, qual a sua maior qualidade? Eu sou pontual. E por que você coloca a soneca 10 vezes na manhã para você conseguir levantar? Porque quando tem um compromisso num grupo de estudo, na igreja, no trabalho, com a própria família, você não se atende ao horário. Quem sou eu? Remete ao porquê da sua existência. Você é um acaso, fruto de uma sucessão aleatória de eventos? Ou há um propósito maior que teceu a sua história? Um autor com letra maiúscula, que escreveu cada linha da sua vida com intenção e amor. Só que, mesmo às vezes você entendendo o porquê da sua existência, mesmo você sabendo que você não é um acaso, fruto de sucessão aleatória de eventos, mesmo você sabendo que existe um propósito maior que teceu a sua história, um autor com A maiúsculo, que escreveu cada linha da sua vida e essas linhas já estão escritas. E por que que não acontece na sua vida? Porque mesmo essas linhas sendo escritas, você precisa escrever a sua história. Quantas vezes eu escrevi uma história e que essa história não era minha? Quantas vezes o Ismael quis ter a audácia de escrever uma história que estava completamente fora da realidade futura do Ismael? Ismael, então como vou saber qual é a minha verdadeira história? É quando você escreve aquela história sabendo que aquela história é a sua história e todos nós sabemos. Só que quando mudamos o rumo da nossa história, essa história é escrita, desenhada, bonitinha, na busca de ser visto, ou seja, vaidade, essa não é a sua história. Se você começa a escrever uma história com a vaidade sendo o principal argumento ou o principal interesse dessa história, essa não é a sua história. Refletir sobre quem somos inevitavelmente nos conduz a refletir sobre quem nos criou. Agora vem uma parte interessante aqui. Na filosofia cristã, Santo Agostinho nos lembra: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Você conhece a história de Santo Agostinho? Santa Mônica orou, 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 rezou, 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 ofereceu, 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 para que Deus transformasse Santo Agostinho, ou apenas Agostinho na época. Mas enquanto ele
não percebeu que a história em que ele escrevia não fazia parte da realidade futura dele, ele não teve esse encontro. Santo Agostinho, santo da Igreja Católica, teve uma vida promíscua, uma vida de mentira, de prostituição, de enganação, de blasfêmia, para depois ele conseguir olhar para ele e entender o porquê da sua existência. Ele passou por tantos lugares, por tantas faculdades, por tantos plenários, fez tantas oratórias, brigou com tanta gente, para depois ele entender, peraí, existe um Criador maior. Existe uma pessoa que me fez para ele. E o meu coração está inquieto, ou esteve inquieto enquanto não repousou em ti. Ser humano é um ser, imagem e semelhança de Deus, chamado a viver na plenitude do bem, da verdade e da beleza. A gente pega agora e joga para os nossos dias de hoje. Será que, mesmo você sendo convidado, você sendo chamado para viver a vocação, para viver na plenitude do bem, da verdade e da beleza? Onde você está, onde você frequenta, ali tem a plenitude do bem? O que você faz, onde você faz o que você faz, existe a plenitude da verdade? Dentro da sua casa, dentro da sua mente, dentro do seu aparelho celular, dentro dos ambientes a qual você costuma frequentar, existe a plenitude do belo? Ontem eu falei um pouco sobre o belo. O belo vem se perdendo a cada dia, dando espaço para a promiscuidade, dando espaço para o profano, dando espaço para o que afasta o bem de você. Mas o que a gente procura é estar incluído, estar junto de alguém, e esse alguém, de alguma forma, pode me aplaudir de alguma graça que eu faço. Por mais que essa graça seja uma piada, um xingamento, uma mentira, uma traição. E o belo vai se afastando. Quando você tem uma pessoa, existe um professor Lucas, estudei com ele sobre um pouco da literatura clássica. E é uma pessoa que te transmite todas essas virtudes que eu falei aqui, ó. A virtude do bem, da verdade, da beleza. Só que nada forçado. Você entende, você conhece, você percebe, existe a percepção real enquanto você está assistindo a aula dele ou apenas vendo o perfil dele. O quanto existe uma discrepância da realidade de hoje para onde ele está. A diferença na forma de falar, na forma de entender, na forma de explicar. Você passa horas e horas ouvindo e quando termina você simplesmente pede, professor, continua porque isso é bom demais. Um texto que às vezes você leu 50 vezes, seja uma frase da Bíblia, seja de um livro filosófico, seja de da patrística, seja de qualquer... Você já leu várias vezes e você fica... Eu não tinha entendido isso até hoje.
Só que acontece como o soldado da rainha. Jeremias pergunta: o que você lê? Estou lendo o profeta Isaías. Mas o que você entende? Poxa, mas como eu vou entender se não tem quem me explica? E quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de aprender mais sobre virtude, aprender mais sobre a beleza, aprender mais sobre a verdade, aprender mais sobre a plenitude do bem, e está desfocado, sem os óculos divergentes, a qual consegue enxergar só o profano. Consegue enxergar só o que te afasta do belo. Continuando para a gente encerrar. Mas não pare por aí. Perguntar quem sou também é perguntar. Para onde vou? O que eu deixarei? O homem é uma flecha apontada para a eternidade. A sua vida na terra é breve, mas repleta de escolhas que ecoarão para sempre. Um outro assunto que eu estava conversando hoje sobre a existência de Deus. O professor Luiz Henrique, que é professor de logoterapia da Rosana, ele trouxe a história de um filósofo que fala mais ou menos isso. Se Deus existe, eu faço bem, faço tudo certinho, sou um homem íntegro, sou um homem sério, busco praticar o bem, busco praticar a verdade. Mas e se eu faço tudo isso e Deus não existe? E se eu faço tudo o contrário? Sou um homem mau, perigoso, faço mal, desejo mal, achando que Deus não existe, e no final das contas, no final dos dias, eu tenho um encontro cara a cara com Ele e eu estou ferrado. Então a gente chega a uma conclusão, independente do que você crê ou deixa de crer. Praticar o bem, praticar as virtudes, é muito mais real e legal. Acho que você corre menos risco, concorda? Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para te fazer pensar. Essa é a dificuldade da maioria dos homens hoje. Hoje os homens não estão conseguindo pensar. Hoje os homens não estão conseguindo raciocinar uma palavra depois da vírgula. Os homens de hoje não estão conseguindo entender que, por mais que o tempo que a gente vive na Terra é um tempo breve, mas quantas escolhas nós temos que fazer todos os dias. E essas escolhas é entre o certo e o errado, entre o belo e o profano, entre o que vai te trazer o bem ou o bem para outras pessoas e o que vai te trazer o mal. E essas escolhas vão trazer coisas, ecoarão muita coisa para o futuro, para os seus filhos, para os seus netos ou até mesmo para outras pessoas. As virtudes que cultiva, os valores que transmite, o amor que dá, tudo isso não molda apenas o presente, mas o destino eterno da sua alma. Tem gente que faz escolha hoje com moeda. Vai fazer tal coisa, deixa eu ver. Vou. Será que você não consegue 30 segundos para analisar cada escolha sua no dia? Será que você não consegue tirar 30 segundos para fazer uma escolha antes de reagir a uma provocação? Será que você não consegue 30 segundos para escolher entre devo fazer ou não? Devo reagir a uma provocação, mas me provocou, Ismael, eu sou humano. Tudo bem, por você ser humano, ser um ser humano, você tem o poder de escolha. Você não é um bicho irracional, você não é um cachorro que você vai pisar no rabo dele e ao mesmo momento ele vai girar e morder seu calcanhar.
Você tem a liberdade e poder de escolha. O que a sua reação vai desencadear diante dessa escolha? O que a sua reação vai desencadear com a outra pessoa? Às vezes, esses 30 segundos que você tem para escolher, para tomar essa decisão, é o momento em que essa pessoa pode cair na real e falar assim: poxa, eu errei contigo, me perdoa. Ou talvez ele não tenha esse tempo, mas a sua escolha vai gerar uma semente no coração dessa pessoa. É igual louco. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. A gente conversa muito, a gente dialoga muito e serve até de material de estudo um para o outro. Por que você vai discutir com um louco? Você sabe que a pessoa é louca. E você ainda vai perder o seu tempo discutindo com uma pessoa louca? Ah, mas uma pessoa louca, certo? E essa pessoa, esse seu vizinho, esse seu amigo que falou algo para você, e você tem certeza que o que ele falou não condiz com o que você é, você vai discutir por quê? Não é o mesmo ponto? Não é a mesma linha de pensamento? Vai discutir com o louco por quê? Quem discute com o louco é outro louco. Pense bem. Quem sou? É um convite para o silêncio, para o recolhimento, para o encontro consigo mesmo. É a chance de abandonar o superficial e abraçar o eterno. É o chamado para ser mais, amar mais, viver mais, e assim pergunte-se. E depois, para cada resposta, pergunte-as novamente. Até que um dia, no encontro com o divino, você possa, enfim, dizer: eis-me aqui. Agora eu sei quem sou. Gente, eu me arrepio lendo um texto que eu escrevi. Mas é um momento em que você consegue desconectar cada cabo do mundo e você entra num novo mundo que só nesse mundo você consegue descobrir ou ao menos achar o caminho para descobrir quem você é. Quem eu sou? É um convite para o silêncio. A paz, ela reina no silêncio. O belo reina no silêncio. As virtudes reinam no silêncio. Quer prosperar? Faça mais silêncio. Quer crescer financeiramente? Procure mais silêncio. Eu já disse esses dias, vai numa favela, vai num bairro pobre de pessoas pobres, escuta o som. Agora vai num bairro nobre e vê se esse som não é mais baixo. Vai numa festa de pobre, e eu não tô nem um pouco com medo de usar essa palavra. E vai numa festa de rico. Eu não tô nem falando, vamos lá, para você entender. Existe o rico, existe o pobre. Ah, Ismael, mas existem os franqueiros milionários. Não é riqueza. Isso não é ser rico. Da mesma forma que existem as pessoas pobres, humildes financeiramente, mas que existe uma riqueza espiritual e intelectual em que essas pessoas preferem o silêncio, preferem uma música mais bem elaborada. Passe a ouvir estilos de música diferentes. Comece a se inteirar ao clássico, ao belo,
você vai ver uma diferença. Eu tenho certeza que se você já estiver impregnado com essas músicas modernas, seja sertanejo, seja funk, seja forró, vai demorar um pouquinho para você entender. Mas continue, coloque ele todos os dias na hora de dormir, ou na sua manhã, coloque. Busca. Existem vários álbuns. Depois eu vou colocar até aqui nos stores alguns álbuns do meu Spotify. E não é simplesmente por. Eu ouço outro estilo de música também. Eu ouço jazz, eu ouço blues, eu ouço country. Eu tenho os meus momentos. Mas deixa eu só tentar abrir o YouTube aqui. Só para aqui existe álbuns aqui, ó, de 2 horas, 3 horas para você ouvir. Tudo bem que vai ser difícil para você ouvir isso, 1 hora de música clássica no primeiro dia, mas pelo menos comece. Troque esses livros, esses romances baratos, por livros que, ao primeiro momento, mais uma vez eu digo, você não vai entender nada. Você pega um livro desse aqui, que é um livro simples, porém um livro muito valioso dentro da filosofia, que é O Príncipe de Maquiavel. É um livro pequeno, porém eu tenho certeza que raramente você vai entender de primeira. Você pega O Banquete de Platão, são diálogos ali que você vai se sentir no mundo da lua. Mas leia uma vez, leia duas, busque ajuda no YouTube. Tem muitos professores que ajudam na interpretação da leitura. Daqui uns dias eu quero ter um projeto de destroçar livros, lendo, interpretando, buscando entendimento. E eu acho que isso é muito bom, principalmente para quem quer crescer intelectualmente, quer crescer como pessoa e quer crescer em virtude. E mais uma vez, só para a gente terminar, é o chamado de ser mais, amar mais e viver mais. E depois de cada resposta, pergunte-as novamente. Lembre-se, todos nós um dia estaremos no encontro com o divino. E espero que você possa dizer o mesmo que eu almejo dizer. Eis-me aqui, agora eu sei quem sou. Um grande abraço para você que ficou até aqui comigo. Espero que essa live tenha sido de bom proveito. Antes eu quero só responder algumas perguntas aqui, ó. Opa, mestre, quantas pessoas é próxima de você? Vou chutar, poucas. No final acaba que você e sua família, certo? Não, existe mais algumas pessoas, mas são muito poucas. Mas é óbvio que a minha linha mestra aqui é a minha família. Até porque a minha esposa, ela é na mesma linha de pensamento minha. O estudo dela é um pouco diferente dos meus estudos, mas eles sempre se cruzam, né? Sempre tem em algum momento esses estudos se cruzam e a gente conversa muito sobre isso. Tem alguma frase que você disse que ecoa muito no meu dia a dia? Acho que foi isso. Quem sou eu? Como faço para descobrir esse raciocínio? Você sabe quem é você, tenho certeza. Você sabe quem é você, tenho certeza. Dá uma proseada sobre. Acho que aqui esse finalzinho foi isso, né? Ou você se fechar no silêncio, no recolhimento, teu encontro consigo mesmo, saber as escolhas certas que você faz todos os dias, as escolhas certas que você faz todos os dias, procurar respostas para essas perguntas, por mais que você não tenha resposta. Vamos lá, vou te ensinar uma outra coisa. Digamos que você faz uma pergunta hoje: por que eu não consegui reagir um insulto
sobre o que o meu colega disse. Estou muito irado porque isso aconteceu. Estou me sentindo um idiota. O que eu deveria fazer? E deixa lá a pergunta, não responde de primeira. Deixa a pergunta. No outro dia você olha aquela pergunta de novo, você já vai ter uma visão diferente. Aí você, eu não reagi porque eu me senti fraco. Essa aqui é a resposta exata? Talvez não. No terceiro dia, de novo, você vai lá e lê a pergunta novamente. Porque achei mais maduro não reagir. E assim você vai fazendo. Talvez você vai ter 10 respostas. Dessas 10 respostas, você vai começar a brincar com elas. Porque eu sou idiota. Não, idiota eu não sou. Deixa eu riscar aqui, tá? Porque eu me senti fraco. Talvez eu era fraco aquele dia, mas eu tava num... Não, então essa também não é. Você vai tirando até que você vai chegar numa ótima respostas. Surgiu uma pergunta aqui, quanto tempo eu faço conteúdo? Eu faço conteúdo desde 2018. Porém, no ano passado eu desfiz o meu Instagram de 50 mil seguidores, a qual eu tinha, e eu queria simplesmente resetar tudo o que eu tinha feito até aquele momento e começar um Instagram do zero, limpo, com um conteúdo decente, voltado para o belo, não que o outro não era, mas tinha seguidor de todo tipo. Trabalhei com motivação no esporte, aí eu voltei para o esporte, fui competir, e aí eu tinha muita coisa sobre competição, enfim, fez aquela salada mista. Então, cancelei o Instagram e comecei hoje, mas eu faço conteúdo desde 2018. Quantos livros você lê por ano? Não leio pouco demais. Isso me dá raiva. Uma vez que esse hábito de ler o livro completo está começando agora. Até então eu pegava partes, eu começava a gerar um estudo. Então, num livro vou usar esse aqui como exemplo, no livro O Príncipe de Maquiavel, eu utilizava ali 2, 3 folhas para esse estudo. Então, eu descartava todo, mesmo sabendo do conteúdo, mas eu descartava o livro todo porque o que eu precisava era só daquelas 3 páginas. Só que dessa vez já vai ser um pouco diferente. Esse ano está sendo um pouco diferente. Que o livro inteiro, por mais que eu precise de poucas páginas, mas eu preciso entender e guardar o conteúdo inteiro desse livro. Certo? Vamos lá. Nesse Instagram você quer segmentar seu público, tal. Isso aqui é assunto de outra hora. Eu não, nesse momento, o próprio Instagram já está segmentando. O tipo de conteúdo que eu estou colocando aqui, automaticamente o algoritmo já entende e segmenta. No dia que eu for fazer algum lançamento, alguma coisa, a gente trabalha melhor sobre isso. Certinho, pessoal? Um grande abraço para quem chegou até aqui, foi muito bom. Eu quero que você deixe aí o seu curtir, vai ficar salvo lá no perfil. Se você não me segue no YouTube também, o YouTube também é um canal novo. Tem alguns vídeos lá. Ajuda a gente a crescer no YouTube também. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Vou abrir uma caixinha de pergunta agora. Tem muita pergunta atrasada para mim responder. Amanhã, no domingo, eu quero tirar o dia para responder isso também. Mas eu já vou abrir uma caixinha aqui para você deixar a sua pergunta. Combinado? Um grande abraço, até mais.